Olá pessoal, estamos entrando num momento importante da disciplina de Tecnologia das Construções. As fundações são de vital importância, então nós vamos estar começando a desenvolver uma introdução a esse elemento fundamental. Essa introdução ela vem mais fazer um efeito de choque para que vocês se conscientizem na necessidade que nós temos de poder estar trabalhando com esse elemento estrutural que é fundamental no exercício de nossa profissão. Aqui nós estamos vendo um exemplo do programa do governo Minha Casa Minha Vida, o qual não segue normas tão rígidas assim. Então, em função do abalo de fundações que não foram executadas dentro de um padrão, dentro de uma norma, toda uma obra, antes mesmo de ser entregue, ela está sujeita a ser demolida e novamente quem fica a ver navios, quem fica em situação de maus lençóis é o pobre coitado do usuário. Então, nós vamos estar abordando nesse momento as características e as necessidades de nós termos bastante zelo com a questão das fundações. Gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo que vem a seguir. Manilha, nas Filipinas. Um edifício de 8 andares descolou-se de sua fundação e pode cair a qualquer momento. O edifício de 5 anos de idade fica no centro de uma área de comércio intenso e do outro lado da rua fica outro edifício alto. Os moradores de ambos os prédios são avisados para evacuarem a área imediatamente. O prédio se inclina precariamente sobre a rua, enquanto a polícia mantém os curiosos afastados. Se o complexo cair, os moradores não somente perderão seus lares, mas ele também poderá acabar com os prédios ao redor. De repente, o prédio chega ao ponto de queda. A queda catastrófica arrasta os cabos elétricos principais de Manilha, desligando grande parte da rede elétrica da cidade. Bem, vocês puderam ver que realmente a coisa é séria, cai de fato. Agora nós vamos analisar um novo fator que é bem interessante. Não sei se é do conhecimento de todos, mas o litoral do estado de São Paulo ele tem uma característica muito interessante, que nós temos vários e vários edifícios no litoral que eles sofrem com a questão do solo. Se vocês puderem analisar, vocês vão verificar que nós temos vários edifícios sofrendo as características de uma fundação fora de norma, fora de padrão. Então, novamente, eu vou apresentar para vocês um vídeo e a gente volta a comentar a respeito de todos esses detalhes. Estudo da Prefeitura de Santos mostra que 10% dos prédios da orla da cidade apresentam inclinação considerada grave. Os prédios tortos, que causam curiosidade entre os turistas, são fonte de preocupação para os moradores. Durante 2 anos, a Prefeitura de Santos estudou todos os prédios da orla da cidade e confirmou, de frente para o mar, 10% das construções estão tortas, com até 1,80 m de inclinação. As autoridades garantem que, apesar da impressão de perigo, nenhum prédio corre o risco de ruir agora. Isso é um processo lento, que demora bastante tempo. Até se chegar nesse limite, o prédio dá sinais, apresenta indícios, como rachadura em pilares, vigas, indicando que o prédio está entrando num colapso ou algum tipo de ruptura estrutural. O trabalho da Secretaria de Infraestrutura e Edificações segue com análises mais detalhadas dos prédios com problemas. A principal dúvida é saber se as inclinações estão se intensificando. O prefeito vai procurar a Caixa Econômica Federal no sentido de viabilizar uma linha de financiamento, de crédito, para que os moradores possam executar os serviços necessários, caso seja preciso, nessas edificações. O principal causador da inclinação dos prédios é a composição do solo de Santos.
formado por areia e argila. Ele é considerado mais mole. E para completar, entre 1950 e 1970, as construtoras faziam fundações rasas, com apenas 4 ou 5 metros de profundidade. Dentre os 65 prédios inclinados aqui em Santos, apenas um condomínio foi endireitado por enquanto. O prédio já não está mais torto, mas a mureta, que não foi modificada, revela como era a situação por aqui. 6 centímetros de inclinação por ano. Até um ano atrás, a pessoa aqui do bloco B olhava a janela e via mais ou menos essa inclinação da mureta, que é original. Hoje em dia está tudo certinho. E o prédio da frente já tinha sido verticalizado. Então o pessoal parava na praia para ver um prédio vertical e outro prédio inclinado. Era uma verdadeira atração turística. No condomínio de Seu Fernando, os 2 blocos foram reformados. O primeiro era o mais torto da cidade, 2,10 metros de inclinação. Com a obra, o condomínio hoje tem fundações de 50 metros, que chegam às rochas. E para corrigir a inclinação, as colunas foram cortadas e elevadas por macacos hidráulicos, até o nivelamento da estrutura. A senhora do 15º andar reclamava que a água corria para a sala quando ela lavava a cozinha. E hoje em dia ela se regozija de estar podendo enxergar o banco da praia que ela não enxergava antes. Porque o prédio foi deslocado 1,5 metro em direção à maior paisagem para ela. Dinheiro e transtorno, mas valeu a pena? Valeu muito a pena. Os apartamentos praticamente triplicaram de valor. Apartamento que era difícil de vender por 200, hoje se vende por 500. Tem para vender agora? Provavelmente não, porque o que tinha para vender já vendeu. Como a gente pôde ver no vídeo que acabamos de assistir, muito se construía de forma empírica nas cidades praianas, enfim, fundações no Brasil sempre foi construído de forma empírica e sempre acreditou que o solo arenoso do litoral paulista ele atendesse às características de todo o restante do litoral brasileiro, e de fato isso não ocorria, tá? Então a gente passou a sofrer muito essa questão da oscilação, da inclinação, de todo esse processo. O exemplo que a gente pôde ver no exercício que a obra foi corrigida, foi utilizando uma estaca que nós vamos ver mais adiante, que chama-se estaca mega, ou seja, ela acabou tendo um reforço hidráulico e foi buscar praticamente a 50 metros de profundidade um solo rígido para poder consertar, alinhar essa edificação que nós temos e nós trabalhamos. Então, é fundamental. Não é somente a cidade de Santos que sofre com essa característica, tá? Eu estou brincando aqui no cantinho com um cruzar de dedos aí, porque esse fator ele influencia. Nós estamos vendo aqui um exemplo na cidade de Ubatuba. Isso aqui já é um exemplo antigo, que é por volta de 2005 aproximadamente, tá? Mas vários lugares do litoral paulista possuem essa característica dessa fragilidade de solo, tá? Mas isso é um solo frágil, que ele pode ser perfeitamente estudado e corrigido e executado de maneira correta. Existem também aqueles casos que são casos patológicos, que há necessidade de a gente poder, enfim, a má execução, a falha humana acaba causando consequências complicadas dentro dessa obra. Vamos ver esse exemplo que ocorreu na China. Após esse caso terrível da China, nós temos exemplos famosos. Nós temos aqui a Torre de Pisa, na Itália, que por décadas e décadas ela tem esse processo de ser inclinada.
Atualmente, a inclinação da Torre de Pisa ela chega a quase 4 metros de inclinação. Hoje ela está toda estabilizada. Foi feito um sistema semelhante ao que nós vimos lá, que é através da estaca mega, onde dá esse apoio. Tá? A gente conseguiu ter essa reestruturação através de um apoio hidráulico. Foi feita essa contenção para que não venha a cair esse patrimônio da arquitetura mundial, que é a Torre de Pisa. O que eu quero dizer para vocês com toda essa referência, com tudo isso que a gente está mostrando? Fundações é algo muito sério. Se não atender, se não for executado dentro dos padrões, tá? Cai, tá certo? Então eu acho que não existe nada melhor para um profissional de arquitetura do que pôr a cabeça no travesseiro e poder dormir. Vamos ter bastante zelo em realizar os nossos projetos e atender ao pé da letra as normas técnicas que trata a questão das fundações, dos alicerces. Bom, como eu disse, essa introdução para a nossa aula, ela vem nos trazer realmente um impacto do que uma execução mal feita nas fundações ocasiona para uma obra, tá? Então, quais são os objetivos que nós teremos em querer entender as fundações e os alicerces nessa disciplina de tecnologia das construções? Eu gostaria de lembrar para vocês que no próximo semestre vocês vão ter um capítulo exclusivo, vai ter uma disciplina chamada Mecânica dos Solos e Fundações, que vai tratar única e exclusivamente essa questão do solo e das fundações. Então, nessa aula de tecnologia, o que nós vamos ter como objetivo? Inicialmente, a gente vai conhecer todos os tipos de fundações que são utilizadas nas obras no Brasil de uma forma geral. E nós vamos classificar esses tipos de fundações, tá certo? Então, o objetivo de fundações nessa nossa disciplina é essas duas compreensões: conhecer os tipos de fundação e poder classificá-las. Tá? O objetivo principal por trás de tudo isso: abordar os principais métodos construtivos das diferentes alternativas de fundação e, em particular, para as obras residenciais e edifícios de pequeno porte. São esses que são obras voltadas para os profissionais de arquitetura. Saindo desse patamar, contrate um profissional para que possa te dar o respaldo necessário para as fundações do teu projeto. Fundações. O que são fundações? Tá? Todo mundo faz a pergunta e gera uma dúvida imensa. Professor, qual é a diferença entre fundações e alicerce? São nomenclaturas, tá? Eu classifico, Fernando, de uma forma especial, eu classifico que alicerce, a coisa de 20 anos atrás, quando era construída de uma forma mais empírica, ou seja, nós não tínhamos muito material de pesquisa em mãos, a gente consultava muito mais. Como que você fez essa fundação? Eu realizei assim, eu realizei assado. Então a gente ouvia muito a experiência de profissionais próximos ao local que a gente ia construir, e essa experiência acabava induzindo a forma da gente executar. Tá? Dessa forma ocasionou o quê? Os graves problemas que nós vimos na cidade de Santos e no litoral paulista, porque nós ouvíamos falar que pessoas construíam dessa forma e nós seguíamos o que eles construíam, e não era feito propriamente dito, tá? Um estudo mais aprofundado do solo. Tá? Então eu vejo que alicerce é mais desse período, apesar dos dois falarem a mesma coisa, alicerce e fundação serem a mesma coisa, tá? Eu ponho essa forma: alicerce no período que a gente trabalhava de forma mais empírica, fundações é os dias atuais, que os estudos cada vez estão mais avançados, cada vez se conhece mais a geologia do solo, cada vez mais a gente tem essas características bem definidas, tá certo? Então, a gente vai estar trabalhando dentro desse conceito de estudar o solo, para daí sim aplicar as cargas que são necessárias para que a gente possa estar executando, e em função disso a gente ter uma fundação bem
executada, bem definida. Fundações são as raízes do edifício. Nós vimos no exemplo da China, tá? Onde essas raízes sofreram ações e essas ações provocaram o quê? A ruptura e o colapso do edifício. Então nós temos que compreender bastante a importância estrutural dessa ancoragem que é feita entre os nossos edifícios e a nossa fundação. Nós temos que ter uma compreensão fantástica e importante no meio de tudo isso, é o valor que deve ter uma fundação, um alicerce, tá? Esse valor, ele tem que ser no patamar de 4 a 10% do valor total da obra. Se esse patamar ultrapassar, pode até inviabilizar o empreendimento. Às vezes é mais fácil você buscar um outro terreno, uma outra localização, porque acaba encarecendo muito esse processo. 20% do valor da construção em fundações inviabiliza por completo o nosso empreendimento, tá certo? Bom, existe todo um material, a gente tem que ter muita reflexão em poder fazer a escolha das fundações. A questão do custo-benefício, ele tem que ser levado muito em consideração para que exista essa compreensão, tá? Então a gente tem que conhecer muito bem os tipos de fundação, os elementos de fundações, para que a gente possa estar indicando em nosso projeto qual será o padrão que a gente vai utilizar, como que a gente vai estar desenvolvendo essa questão. Portanto, nós temos que saber classificar fundações. Temos dois tipos de fundações, tá? Fundações diretas ou rasa, que são aquelas em que a transmissão da carga para o solo é feita ponderadamente pela base, quando a transmissão da carga, ou seja, ela está diretamente apoiada sobre o solo. Eu tenho um solo muito bom, com bastante resistência, ou seja, um solo que está praticamente sobre a rocha, tá? Posso trabalhar de forma direta ou de forma rasa. Meu solo, ele é um solo arenoso, tá? Praticamente todo o interior do Brasil, se você pegar essa região sudeste todinha, a classificação de solo, a classificação das areias, é um solo arenoso, com pouca argila. Então, nesse caso, se faz necessário que a gente trabalhe com o quê? Com fundações indiretas, ou seja, são aquelas fundações que são profundas, tá? Aquela que a gente tem que atingir um certo patamar para que a gente possa estar desenvolvendo, para que a gente possa estar plantando a nossa construção em cima delas. Bom, dessa forma eu vou finalizar essa primeira parte da disciplina de fundações, deixando bem claro para vocês que toda essa questão ela vai estar sendo desenvolvida de maneira mais aprofundada na disciplina de mecânica de solos e fundações. Tá ok? Então, acompanhe agora a segunda parte dessa videoaula chamada Fundações, parte 2.